Você está pagando por fertilizante e ovos toda semana, enquanto joga fora justamente os materiais que produzem ambos de graça. E isso não é um acidente. Este é o resultado de um sistema que deliberadamente separou os animais das hortas porque os animais fecham o ciclo e tornam você independente. John Seymour passou décadas provando que 8 galinhas em 10 pés quadrados produzirão mais valor do que US$ 100 em insumos comprados em lojas. Mas quase ninguém faz isso porque fomos ensinados que hortas são sobre plantas, quando a verdade é que hortas sem animais são apenas decoração. Elas parecem bonitas, mas não conseguem se sustentar. Elas exigem injeções constantes de dinheiro para fertilizante e compras constantes de ovos e carne. E enquanto isso, você está jogando fora restos de cozinha que poderiam alimentar galinhas, resíduos de horta que poderiam se tornar composto e esterco de galinha que poderia ativar esse composto. Então você está literalmente pagando dinheiro para se livrar dos materiais que o tornariam autossuficiente se você apenas tivesse o motor biológico para transformá-los. Aqui está como esse motor biológico se parece. São 8 galinhas em uma unidade móvel que ocupa 10 pés quadrados. E essas galinhas pegam seus restos de cozinha e resíduos de horta, que quase não têm nitrogênio, e transformam esses materiais em questão de horas em esterco com alto teor de nitrogênio. E nenhum químico ou biólogo jamais foi capaz de explicar como os animais fazem isso. Mas eles fazem. E esse esterco ativa sua pilha de compostagem para que ela se decomponha em semanas em vez de meses. E enquanto isso, essas mesmas 8 galinhas estão botando ovos todos os dias. Portanto, a partir dos mesmos 10 pés quadrados, você obtém os dois insumos mais caros que uma horta exige, que são fertilizante rico em nitrogênio e ovos ricos em proteínas. E você está recebendo ambos de graça a partir de materiais que, de outra forma, jogaria fora. Aí foi isso que Seymour quis dizer quando disse que as galinhas podem muito bem fazer a diferença entre apenas cultivar alguns vegetais e uma verdadeira horticultura autossuficiente. É por isso que as galinhas mudam tudo. O sistema é chamado de método do trator de galinha. Foi desenvolvido no Santa Barbara Urban Farm Project, na Califórnia, e funciona assim. Você constrói um cercado móvel de 10 pés quadrados com um abrigo noturno acoplado e rodas para que 2 pessoas possam movê-lo. Você mantém 8 galinhas nesta unidade e a coloca sobre um dos canteiros da sua horta que você semeou anteriormente com centeio ou outra cultura de pasto de crescimento rápido. E as galinhas passam de 2 a 3 semanas naquele canteiro, fazendo 4 coisas simultaneamente. Elas comem a cultura de pasto, estercam o solo, ciscam profundamente, o que o areja melhor do que qualquer ferramenta, e destroem todas as ervas daninhas e comem todos os insetos pragas. Então, quando essas 2 a 3 semanas terminam, você move o trator para o próximo canteiro e o primeiro canteiro está completamente transformado. É o que Seymour chamava de bem estercado e livre de ervas daninhas. E você planta seus vegetais naquele canteiro e eles crescem mais rápido do que qualquer coisa que você já viu, porque o solo está cheio de nitrogênio e ar e completamente livre de pragas e ervas daninhas. O sistema de alimentação é brilhante. É chamado de método Worthington. E Seymour disse que você deve dar às galinhas bastante material verde, o que significa muito material verde, não apenas repolho. Você dá a elas grãos integrais, que é trigo se você conseguir, e dá a elas alimentos ricos em proteínas, como farinha de peixe. E então você as deixa comer o quanto quiserem do que quiserem, e elas equilibrarão sua própria dieta. Elas não comerão demais e botarão muitos ovos porque as galinhas são espertas o suficiente para se regularem se você lhes der os componentes. E o que elas comem na prática é cerca de 4,5 onças de trigo por dia, por galinha, e menos de meia onça de farinha de peixe. E para o material verde, você usa cada excedente de vegetal da sua horta. Cada alface madura demais. Cada planta de couve de Bruxelas após a colheita. Cada pedaço de couve ou confrei. Então você está alimentando-as com materiais que não lhe custam nada. Aqui está o ponto principal que a maioria das pessoas ignora. O esterco de galinha não é apenas fertilizante.
É o ativador que faz todo o seu sistema de compostagem funcionar, porque as pilhas de compostagem precisam de nitrogênio para decompor a matéria orgânica. E sem nitrogênio suficiente, a pilha fica lá parada por meses. Mas quando você adiciona esterco de galinha, a pilha aquece imediatamente e se decompõe em semanas. E isso é crítico porque significa que sua horta não é mais limitada por quanto composto você pode comprar ou quanto tempo você tem que esperar para que ele se decomponha. Sua horta é limitada apenas por quanta matéria orgânica você consegue coletar. E como as galinhas estão comendo seus restos de cozinha e resíduos de horta e convertendo-os em esterco que ativa o composto que volta para a horta, você criou um ciclo fechado onde nada sai da sua propriedade e nada precisa entrar. Este é o ciclo que muda tudo. Aqui está o que você obtém de 8 galinhas em 10 pés quadrados. Primeiro você obtém ovos, e Seymour disse, um suprimento constante de ovos frescos e bons. O que significa que se você compra uma dúzia de ovos por semana, isso dá 52 dúzias por ano. E aos preços atuais, são 150 anários por ano que você não gasta mais. Segundo, você obtém esterco. E 8 galinhas produzem esterco suficiente para ativar todo o composto que você pode fazer em uma horta caseira. E se você estiver comprando fertilizante ensacado ou composto, isso é pelo menos mais $100 por ano economizados. Terceiro, você obtém controle de pragas, porque as galinhas comem todos os insetos no canteiro. E Seymour disse que em uma horta orgânica, os besouros comem até metade dos ovos da mosca da cenoura, mas as galinhas comem todos os insetos. Então você está economizando dinheiro no controle de pragas. Quarto, você obtém controle de ervas daninhas, porque o sistema de trator destrói todas as ervas daninhas em cada canteiro. Então você está economizando horas de tempo de capina. E quinto, você obtém a aeração do solo porque as galinhas ciscam profundamente, o que é melhor do que qualquer forcado. Portanto, você está obtendo 5 resultados dos mesmos 10 pés quadrados. A rotina diária é absurdamente simples. Todas as manhãs você abre o abrigo noturno e as galinhas saem. Você dá a elas o suplemento de grãos e proteínas, o que leva 2 minutos. Você dá restos de cozinha, o que leva 1 minuto. Você coleta ovos, o que leva 1 minuto. Você verifica a água delas, o que leva 1 minuto. Portanto, o tempo total é de 5 minutos por dia. E a cada 2 ou 3 semanas, você move o trator para o próximo canteiro, o que leva 10 minutos com 2 pessoas. Portanto, seu investimento total de tempo é de 5 minutos por dia mais 10 minutos a cada poucas semanas. E Seymour disse, este é o trabalho de minutos por dia. E em troca disso, você está recebendo $300 por ano em produtos que de outra forma estaria comprando. Além disso, você está comendo ovos de galinhas que vivem ao ar livre, comendo verduras frescas e insetos, que são ovos melhores do que os que você pode comprar em qualquer loja. Vamos falar sobre economia, mas não do tipo a que você está acostumado. Vamos falar sobre a economia do seu quintal, porque os números, quando você olha para eles, são absurdos. E se você estiver gastando $150 por ano em ovos, 100 em fertilizante, 50 em controle de pragas, são $300 saindo da sua carteira todo santo ano. Agora, e se eu lhe dissesse que o custo inicial para parar esse sangramento é de cerca de $200 para um pequeno galinheiro móvel, um trator e talvez 100 para as próprias galinhas? Você recupera o investimento em 1 ano. Depois disso, é lucro puro para sempre. E isso sem contar o valor real. Não está contando as horas que você economiza, capinando e quebrando o solo compactado. Não está contando o rendimento massivamente aumentado que você obtém por ter canteiros de horta ricos em nitrogênio, bem arejados e livres de pragas. O retorno real é muito, muito maior. E o sistema simplesmente funciona. Quando suas galinhas ficarem velhas após 2 ou 3 anos, você pode abatê-las para obter carne. Um antigo escritor chamado Seymour jurava que elas fazem uma sopa excelente. Então você apenas as substitui por novas galinhas e o ciclo continua ininterrupto. Isso não é alguma ideia moderninha. A evidência histórica é esmagadora. Seymour escreveu sobre as antigas hortas rurais na Inglaterra, antes que a agricultura industrial pavimentasse tudo. Ele disse que quase todas as pessoas do campo
criavam galinhas. Suas galinhas, seus coelhos, seus porcos, eles davam uma fertilidade enorme às suas hortas. O resultado era que esses pequenos lotes de terra eram inacreditavelmente produtivos, explodindo de vida. Essas pessoas estavam cultivando mais comida por pé quadrado do que a maioria dos jardineiros modernos consegue imaginar. E eles estavam fazendo isso sem comprar um único saco de fertilizante, nenhum insumo. Eles tinham animais para fechar o ciclo. E de todos os animais, as galinhas eram as mais importantes. Elas eram as mais fáceis de manter e produziam o maior valor para a pequena quantidade de espaço que exigiam. Isso leva a uma conclusão surpreendentemente simples. Hortas não falham por causa de solo ruim. Elas falham porque não têm animais. Aqui está o sistema de ciclo fechado que torna isso tão poderoso. Sua cozinha produz restos, cascas de vegetais, sobras de grãos, pão amanhecido. Esses restos vão para as galinhas. As galinhas, essas minúsculas conversoras biológicas, transformam-nos em duas coisas: ovos, que voltam direto para a sua cozinha, e esterco, que vai para a sua pilha de compostagem. Sua horta produz seus próprios resíduos. Plantas velhas, excedente de abobrinha. Esse resíduo também vai para as galinhas ou diretamente para o composto. Aquela pilha de compostagem, que normalmente ficaria ali se decompondo lentamente, é superativada pelo esterco de galinha rico em nitrogênio e se decompõe incrivelmente rápido. O composto rico e finalizado vai para os canteiros da sua horta. Os canteiros produzem mais comida para sua cozinha e mais resíduos para as galinhas, e o ciclo simplesmente continua para sempre. Você não está mais comprando fertilizante, ovos ou controle de pragas porque o sistema está se alimentando. Foi isso que Seymour quis dizer quando disse que manter galinhas de qualquer outra forma, trancadas em um cercado estático, separado da horta, é cruel. Isso quebra o ciclo da natureza que é tão profundamente benéfico para a horta. Só como você começa é mais simples do que você pensa. Você precisa de cerca de 10 pés quadrados para um trator de galinha. Você mesmo pode construí-lo com algumas madeiras básicas e tela de galinheiro, ou encontrar planos online. A chave absoluta é que ele deve ser móvel com rodas e uma alça. Então você precisa de cerca de 8 galinhas. Você pode comprar galinhas poedeiras que já estão produzindo para obter o retorno do investimento imediatamente. E, finalmente, você precisa de pelo menos 3 canteiros em rotação. Isso é crucial. Você sempre tem um canteiro pronto para as galinhas, um canteiro em que as galinhas estão trabalhando ativamente e um canteiro em que você está plantando ou colhendo. E aqui vai uma dica profissional. Semeie cada canteiro com uma cultura de cobertura, como o centeio cerca de um mês antes da chegada das galinhas. Isso dá a elas algo verde para comer e inicia todo o processo. Agora, se você tem um pouco mais de espaço e não gosta da ideia de mover um trator a cada poucos dias, há uma alternativa. O método Balfour recebeu o nome de Lady Eve Balfour, uma das pioneiras do movimento de agricultura orgânica. É brilhante. Você tem 3 áreas distintas. Primeiro, um cercado central para ciscar. Isso não é apenas um cercado, é sua pilha de compostagem. Você o enche com todos os seus resíduos de horta, restos de cozinha e palha. As galinhas passam a maior parte do tempo aqui ciscando, comendo insetos, triturando o material e decompondo tudo com seu esterco. A cada poucas semanas você o esvazia e tem o que Seymour chamava de composto magnífico. A segunda e a terceira áreas são 2 cercados de pastagem, áreas cercadas de grama e trevo. Você faz o rodízio das galinhas entre esses 2 cercados a cada 2 semanas. Enquanto elas pastam em um, o outro se regenera. O resultado é que suas galinhas sempre têm verduras frescas e você está produzindo quantidades massivas do melhor composto que você já viu. A percepção fundamental em tudo isso é que as galinhas não são um acessório para a sua horta. Elas são o motor que a faz funcionar. Veja bem, a maioria das hortas modernas é fundamentalmente limitada por uma coisa: nitrogênio. Você só pode cultivar o quanto conseguir fornecer nitrogênio. E o nitrogênio é caro,
quer você o compre como fertilizante químico ou em sacos de composto. Mas galinhas produzem nitrogênio de graça. Elas pegam materiais que quase não têm nitrogênio, restos de cozinha, ervas daninhas, grama, e através de uma espécie de mágica biológica, concentram-no em seu esterco. Isso significa que, com as galinhas, sua horta não é mais limitada pelo nitrogênio. Ela é limitada apenas pelo espaço e pela luz solar. E como o método do trator de galinha usa o espaço vertical acima dos seus canteiros, você nem está perdendo espaço de cultivo. Você está adicionando uma camada de fábrica produtora de nitrogênio bem em cima da sua horta existente. Sem animais, a jardinagem é apenas decoração. É assim que a verdadeira autossuficiência se parece. Não se trata de cultivar alguns tomates e depois comprar todo o resto. Trata-se de criar um sistema onde cada saída de uma parte se torna uma entrada para outra parte, onde nada é desperdiçado, onde você não está constantemente enviando dinheiro para fora de casa para comprar coisas que você mesmo poderia estar produzindo. O sistema de galinhas no quintal é a maneira mais simples e elegante de conseguir isso. Em apenas 10 pés quadrados com 8 galinhas e talvez 5 minutos do seu tempo por dia, você está fechando o ciclo entre sua cozinha, sua horta e seu suprimento de comida. Você está recebendo fertilizante de graça, controle de pragas gratuito e ovos frescos para sempre. E foi exatamente isso que Seymour quis dizer quando disse que as galinhas podem muito bem fazer a diferença entre apenas cultivar alguns vegetais e uma verdadeira horticultura autossuficiente. Se esta história mudar a maneira como você olha para o seu quintal e para o potencial de uma verdadeira independência, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e os métodos que tentaram enterrar. Comece a fechar seu próprio ciclo hoje. O próximo tesouro da autossuficiência será revelado em breve.